mais que só paixão, bem mais. Somos sim e não, e o talvez se desfaz. Não há divisão, só cumplicidade. Nada de ilusão, só sinceridade. Assim como os grãos de areia do deserto. Como os dias que eu tenho que esperar pra ter você. Você me tem completamente, meu amor. Eu sou toda sua. Muito antes de você perceber. Como você fez essa pulseira aqui pra mim? Você já me amava? Muito. Eu penso em você desde criança. Juntos somos mais que só paixão, bem mais. Somos sim e não, e o talvez se desfaz. Não há divisão, só cumplicidade. Eu sou toda sua. Muito antes. Ok, o microfone está agora funcionando. Bom, bem-vindos. Quem estava aqui ontem? Ok? Vocês quiseram uma aula dupla, né? Uma aula de reforço. Muito bem. Com certeza vocês vão receber isso hoje. E quem, obviamente, não estava aqui ontem, perdeu alguma coisa, mas tem muito para ganhar hoje também. A gente vai correr atrás do que vocês perderam. Nós vamos começar, como de costume, fazendo uma oração, pedindo a Deus direção, porque cada um aqui tem uma história, uma situação diferente, e nós não podemos, de nós mesmos, ajudar você. Só Deus pode fazer isso. E como Ele é o autor do casamento, como Ele é o Espírito do amor, que sabe o caminho e sabe o que está acontecendo na vida de cada um, vamos pedir a Ele essa direção, que alguma coisa que vai ser falada aqui hoje venha direto ao encontro da sua necessidade, tá bom? Feche os seus olhos, por favor, e vamos pedir essa direção a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora a palavra que muda, que transforma. Assim como no nosso casamento, meu Deus, uma palavra mudou a nossa história. Uma palavra salvou o nosso casamento no momento da crise. A palavra que esta pessoa precisa aqui hoje, só o Senhor sabe. E o Senhor tem à tua disposição a minha boca, a boca da Cristiane, para falar, meu Pai.
por favor, não por nós, mas por essas pessoas que estão aqui, que vieram em busca de uma direção, usa as nossas bocas e fala o que essa pessoa precisa saber, o que ela precisa aprender, meu Pai. Tira toda barreira, toda distração e obstáculo que tenta impedir esta pessoa de entender a Tua palavra. Eu te peço, abra o entendimento desta pessoa. Todas as distrações, preocupações, se essa pessoa teve um dia atribulado, se ela ainda saindo daqui tem outras coisas para resolver, meu Pai, que ela tenha agora a capacidade de colocar todas as suas preocupações de lado, para ela fazer o máximo do seu tempo aqui, e sair daqui com uma direção para a sua vida. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Venha atender as necessidades de cada pessoa aqui. Nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos na certeza que o Senhor já nos atendeu. Em nome de Jesus, e você que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Muito obrigado. Nós vamos começar respondendo algumas perguntas. Aliás, eu queria pedir, se já foram recolhidas as perguntas de hoje, alguns de vocês que fizeram perguntas, se pudessem trazer aqui para a gente. Nós selecionamos algumas aqui já de ontem, e nós gostamos de responder perguntas, porque a pergunta de uma pessoa é de muitas pessoas, e pode atingir a sua necessidade. Então nós vamos responder aqui algumas, né? Vamos já aqui começar com essa aqui bem fácil, para não dizer o contrário. É a pergunta de um marido, provavelmente bem frustrado, que diz assim: o que fazer quando a mulher insiste que o homem faça o que ele não quer? O que fazer? Seja a mulher ou seja o homem, isso pode acontecer muitas vezes no casamento. O que fazer quando a mulher insiste para o homem fazer o que ele não quer? Exato. Bom, se for um marido aqui perguntando, né, ele deve se perguntar o que ela está pedindo para ele fazer, porque às vezes o que ela está pedindo é justo, né? Veja que nós temos hoje em dia alguns problemas de casais que há 20 anos atrás nós não tínhamos. Por exemplo, o celular. Na minha época, com o Renato, a gente não tinha celular, não existia celular. Então, isso aí a gente nem teve esse problema. Eu acho que teria, quando eu era insegura, né? Mas hoje, isso é um problema sério entre os casais. Por quê? Porque o celular, ali você tem contato com muita gente que, às vezes, o seu cônjuge não conhece. Então, você recebe um texto, aí você sai de perto, pronto. Seu cônjuge já pensa assim: quem é essa pessoa que ele ou ela não quer que eu conheça, que eu saiba? Por que ele teve que sair de perto? Por que ele coloca a senha no celular e ele não me passa essa senha? Então, assim, o que o seu cônjuge está pedindo a você, às vezes é justo, porque ele é seu marido, ela é sua esposa. Agora, se, por exemplo, o que seu marido está pedindo para você, ou sua esposa está pedindo para você é uma coisa boba, né? Uma coisa tipo o quê? Um exemplo. Uma questão de capricho, de gosto, de preferência. Eu gosto que coloque o sapato aqui, não aqui. Eu gosto do sapato aqui, né? E ela fica ali brigando com você por causa disso. Realmente é bobeira. Nós vamos até falar um pouco sobre isso hoje. Que às vezes os casais fazem questão de coisas bobas que não fazem a diferença. Assim, no dia a dia, você pensa assim: não, porque eu sou uma pessoa muito organizada, porque eu gosto do copo dentro da pia, e ele fala: não, eu gosto do copo fora da pia. E para você isso é um problema sério. Mas quando você compara isso com, por exemplo, mentira ou amizades inapropriadas, você vê que isso aí não tem tanta importância assim, e que isso não vai fazer mal para você.
se o copo está dentro da pia, fora da pia, se a toalha molhada está na cama. Eu sei que é chato, mas não vai mudar muita coisa, não vai destruir ninguém, né? Então, você tem que ver o que ela está pedindo, respondendo a pergunta, o que ela está pedindo, se é uma coisa realmente que é justo, que é justa. Nós vamos falar sobre esse tema da justiça, do equilíbrio, como você saber diferenciar o que você deve fazer questão dentro de casamento e o que não. Mas, dentro dessa pergunta, uma coisa que nós sempre falamos que os casais têm que aprender a fazer muito bem é negociar. Casamento é negociação. Como em tudo na vida, não é só casamento, relacionamento pais e filhos, relacionamento patrão e empregado, até os estranhos, até você chegar aqui e escolher o lugar que você vai sentar, enfim, tudo é negociação, tudo é você dar um pouquinho que o outro quer para ter um pouquinho do que você quer. E muitas vezes os casais cometem o gravíssimo erro de querer impor sobre o outro, ou bater o pé dizendo que não vou fazer, só porque ela quer agora que eu não vou fazer. E isso vai estressando a relação desnecessariamente. Casamento é negociação. Você nem sempre vai conseguir tudo o que você quer no casamento. Nem sempre. Entenda isso, aceite isso. Se você não gostar, não case. Ok? Ou vai ficar casado frustrado, ou vai ser divorciado. Então, você tem que entender, nem tudo vai ser do nosso jeito, especialmente no casamento, quando você está dividindo a vida com outra pessoa, que é diferente de você, tem outros gostos e preferências. Então, você tem que aprender a arte da negociação, a arte de resolver problemas. Ou seja, ela quer a coisa lá no canto, eu quero a coisa nesse canto. Como que a gente pode fazer a coisa ficar aqui no meio, ou um pouquinho lá, depois um pouquinho cá? Essa é a arte da negociação, ok? Que isso tem que ser aprendido no casamento. Uma outra pergunta aqui, que eu creio que é pertinente para muitas pessoas, estamos falando com um grupo de imigrantes, pessoas que deixaram o seu país. Ela diz assim, ela ou ele, não sei, o que vocês recomendam sobre um relacionamento com uma pessoa que está em outro país, relacionamento à distância, funciona ou não? O problema de relacionamento à distância é, adivinhe? A distância. É claro que a distância não é em si um problema que impede necessariamente o casamento ou o relacionamento de continuar. O que impede é a distância por tempo indefinido. A indefinição, muitas vezes, que acontece com casais que estão à distância, é o que vai matando o relacionamento aos poucos. Se você sabe que o seu marido, sua esposa, vai estar num curso, vai estar em outro país, numa missão, num trabalho, um contrato que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você sabe isso, vocês combinaram, vocês entenderam as implicações disso, e então vocês viajaram e estão longe, 3 anos é muito tempo para um casal, mas se há acordos, olha, a gente vai se ver a cada 3 meses, olha, 3 anos é 3 anos, não vai ser 3 anos que vão virar 4, 5, que vai se encher de indefinição, que vai trazer frustração para outra pessoa que está esperando. Então, isso pode ser administrado. O problema é quando os 6 meses viram 2 anos, 3 anos e não há fim em vista. Esse é que é o problema. Nossa recomendação para você, não no caso de quem é casado há pouco, que possa ser feito, a não ser um dos dois desistir e voltar para casa, ou ir ao encontro do outro. Mas quem não está ainda casado, quem namora, e a outra pessoa não se define em resolver o que tem que resolver para vir se unir a você, ou levá-lo para se unir, levá-lo para unir a outra pessoa, é você terminar. Termina, porque se a outra pessoa está colocando, seja o que for, acima do relacionamento, então você tem que questionar as intenções, os sentimentos, e no mínimo a consideração que a outra pessoa tem com você. Porque ela obviamente não está preparada para estar num relacionamento, né? Às vezes você entra num relacionamento com uma pessoa que ela não está preparada. Ela não quer fazer o esforço necessário, o que precisa ser feito para aquele relacionamento. Então você tem que saber, peraí, eu estou aqui perdendo meu tempo. Ah, mas eu amo ele. Sim, você ama, mas você não pensou quando você entrou nesse relacionamento, quando você entregou seu coração.
Você pode agora começar a pensar e falar, não, eu posso até amar, mas eu tenho que me amar primeiro. Eu não vou perder o meu tempo, principalmente mulher. Porque mulher gasta muito tempo esperando, às vezes, e vai passando o tempo depois, ela quer formar uma família, já fica mais difícil. Então, não seja, sabe, mas é romântico, mas ele fala palavras bonitas. Seja inteligente, não deixe que ele venha te enrolar por muito tempo. Mais uma ou duas perguntas antes da gente começar o assunto principal de hoje. Vamos lá. Às vezes lutamos e insistimos numa relação por anos e não obtivemos sucesso. Como saber qual o limite? Como saber se os planos de Deus são os mesmos que os nossos para a nossa vida? Novamente, se você está lutando por uma relação que não é de casamento, você fica insistindo em um relacionamento com alguém que já provou por A mais B que você não é prioridade na vida dele ou dela, então a resposta a isso aqui é muito fácil. Termina. Corte suas perdas e passe para outro período da sua vida, outra fase da sua vida. Entenda que quando você namora ou tem o que for, seja um rolo, o que for que você chame que há um relacionamento, que às vezes a pessoa não sabe nem definir o que há, você não está só perdendo o tempo linear desse relacionamento. Digamos, vocês estão juntos há 3 anos, ou vai e volta 3 anos. Na verdade, o que você está perdendo não são 3 anos, são 6, porque são os 3 que já passaram e 3 que você poderia estar investindo em outro relacionamento. São 6 anos. Todo tempo, cada dia que você perde um relacionamento sem futuro, são 2 dias. Então, para quem namora, para quem está tentando fazer uma coisa funcionar, que não é um casamento, e a outra pessoa não se mostra dedicada como você dentro da relação, a melhor solução a essa pergunta aqui é cortar. Mas eu gosto, não interessa. Gostar não é suficiente para manter relacionamento. Você pode amar a outra pessoa de paixão, não é suficiente. Para se manter um relacionamento, por exemplo, você precisa eventualmente encurtar a distância, se vocês estão à distância, vocês precisam de um plano. Quando que a gente vai se casar? Quando que a gente vai estar juntos? Vocês precisam de um plano, vocês precisam de fidelidade, de caráter, vocês precisam de palavra. A outra pessoa tem que ser de palavra. Se ela mente para você, se ela promete mundos e fundos e não entrega nada. Então não adianta gostar, não adianta bons momentos que vocês possam ter juntos. Nada disso vai funcionar na relação. Então, você vai ter que dar uma ordem para o seu coração e dizer, chega, e corta as suas perdas. Agora, dentro de um casamento, se você diz, eu estou casado, e eu não consigo, eu estou tentando fazer esse casamento funcionar. Qual o limite de lutar pela outra pessoa? O que nós temos encontrado, na maioria dos casais que a gente encontra, a gente aconselha, é que as pessoas desistem do casamento, não é porque não tem mais jeito, e também não é porque elas já tentaram de tudo, como muitas vezes elas dizem. Costumam dizer assim, não tem jeito, fulano não tem jeito, já tentei de tudo. Na verdade, ela não tentou de tudo, ela deve ter tentado 3, 4, 5, 6, 10 coisas no máximo, e muitas vezes tentou uma coisa e desistiu da primeira, né, porque ela fez uma coisa certa, mas passou a fazer a outra errada, ou deixou de fazer a outra que era certa, então ela anulou o que ela estava fazendo anteriormente. Então, ela tentou algumas coisas, mas não tentou de tudo o que há para ser tentado para resolver o problema. Então, muitas vezes o casal desiste por não saber o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Então, o nosso conselho para você é, o que você já tentou? E como não dá para saber, dependendo da situação, porque não é explicado, o que você já fez? Qual é o problema de fato? Os problemas pessoais seus, você já trabalhou neles para você minimizar a sua parcela de culpa na relação? Ou você está obcecado com a mudança do outro e você diz para si mesmo, enquanto ele, ela não mudar, eu não vou mudar? Então, muitos casais desistem sem precisar. Casamentos acabam desnecessariamente pela falta de conhecimento, falta de saber o que fazer, que era o nosso caso, 12 anos de casado. Quando ela falou que era o divórcio, por que ela falou que ela queria o divórcio? Ela não queria o divórcio.
Imagine divorciar de mim. Brincadeira. Ela não queria mesmo, não. Ela não queria, ela queria uma reação da minha parte. Ela queria que eu fizesse alguma coisa a respeito do problema, que eu nunca fazia. Então ela não queria o divórcio, mas ela queria a solução. Mas o que saiu da boca dela é, eu quero o divórcio. Então muitas vezes as pessoas falam em divórcio, pensam em separação, por quê? Porque elas não sabem mais o que fazer. Então quando você não sabe mais o que fazer, há duas opções. Ou você continua tentando e procurando o que você ainda não tentou, descobrir o que você ainda não sabe, ou você desiste. Na nossa opinião, você deveria continuar tentando, procurar, se informar, porque problemas gravíssimos em relacionamentos podem muitas vezes, na maioria das vezes, ser resolvidos de forma bem simples, se você souber o que você tem que fazer. Como eu falei ontem, né? Eu falei do meu problema, nós falamos do nosso problema. Mas eu reclamava do Renato, mas eu estava alimentando isso. O erro dele, por exemplo, eu falava, ele não me dá atenção. Mas o fato de eu ficar pedindo a ele atenção, me desvalorizava diante dele. Então, quer dizer, o meu erro estava fazendo ele errar também comigo. É por isso que nós falamos que você tem que olhar para você mesma. Qual é o meu erro? O que eu posso fazer para mudar? Sabe, eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar essa pessoa, mas eu posso mudar a mim mesma, eu posso mudar de comportamento. Esse passo é um dos passos mais importantes e que a maioria não faz. Porque você fica olhando para o outro, olha, mas ele está me traindo, mas ele está mentindo. Você está olhando para os erros dele, você não está olhando para si. Comece a olhar para você mesma. Às vezes você é uma pessoa fria, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não se interessa, que não cuida. Sabe, tem tanta coisa, tanto erro que a gente comete, que a gente pensa que não é... sabe, quando você vai comparar, mas ele está me traindo. Aí você pensa assim, mas o meu erro é tão pequenininho, mas aquele erro, juntando com outro errinho, está contribuindo para isso. Não que você seja culpada pela traição, mas você está contribuindo para a distância. Essa pessoa não está vindo a você, não está querendo mudar. Então é importante você olhar, todo mundo olhar para si mesmo. Né? Agora, é claro que em relacionamentos onde há abuso, não é? O seu parceiro insiste em abusar, a agressão, a traição. Você vê que a pessoa, como eu falei ontem, nós falamos ontem, parece que a missão de vida dela é infernizar você. Então, realmente, nem Deus quer que a pessoa fique amarrada a um casamento desse. Então, há limite, sim, mas é o que nós estamos falando. Na maioria das vezes, o outro não está, a não ser que ele seja uma pessoa realmente perturbada, na maioria das vezes, o outro está tão frustrado no casamento quanto você, mas não sabe o que fazer. Então, você já buscou ajuda? Já procurou ver o que você não fez? Procure, porque provavelmente a resposta está em algo que você ainda não sabe e não tentou. Ok? Bom, nós vamos então... Eu vou precisar da fita, porque está incomodando aqui o microfone, por favor. Nós vamos começar então o tema de hoje, que nós vamos falar sobre o tripé de um bom casamento. O tripé de um bom casamento. O que significa esse tripé? Por favor. Obrigado. O tripé de um bom casamento. Como você sabe, que não é um tripé, mas você está sentado numa cadeira e você precisa de um equilíbrio, qualquer que seja a forma do pé de uma mesa, de uma cadeira, você sabe que tudo precisa de um equilíbrio. Sem equilíbrio, a coisa não fica de pé. E todo casamento também precisa de equilíbrio, precisa de ser cuidado de vários aspectos, de vários lados, porque se você descuida de um lado, o outro vai cair. Então, você precisa prestar atenção no equilíbrio que está ou não acontecendo no seu casamento. Casamento é como uma dança. Se você não se equilibra na dança, você pisa no pé do outro e pode os dois acabarem caindo. Ok? Então a gente vai falar sobre o tripé de um bom casamento. Veja só o que esse texto diz, que foi dito pelo Senhor Jesus. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois
que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que significa esse versículo aí que Jesus falou em Mateus 23? Ele estava falando com doutores da lei, com religiosos, com judeus religiosos que usavam das suas regras, usavam do seu extremo zelo e cuidado com certos rituais religiosos, enquanto ao mesmo tempo ignoravam outras coisas mais importantes da lei de Deus. Como Jesus disse aqui, vocês se preocupam em dar o dízimo da hortelã. Você já imaginou eles pegarem ervas? Hortelã é uma planta muito pequena. Cominho é uma especiaria. Você já imaginou eles pegando a régua, pegando as balanças e pesando lá o dízimo, os 10% daquelas ervas, para poder ter certeza que eles estavam entregando exatamente 10%? Esse era o cuidado que os religiosos tinham de, entre aspas, cumprir a lei. Para dizer, nós fizemos a nossa parte. É como hoje, você vai em Israel hoje, sem querer aqui criticar, mas é uma observação fatual. Você vai em Israel hoje, se você passa no dia de sábado em frente de uma casa, é capaz de acontecer, como já aconteceu com amigos nossos que nos relataram, de um judeu de dentro da casa chamar alguém que está passando na calçada, falar, ei, você, um estranho, por favor. E o estranho vai lá, dentro da casa, pois não. Por favor, dá para você apertar aqui o botão da luz que a gente esqueceu de apagar ontem? Então ele pede o gentio, o incrédulo, o não judeu, para ir lá fazer isso no botão da luz, para apagar, porque ele não pode fazer isso no dia de sábado, porque é trabalho. Então, são esses detalhes, mas você vai observar muitas vezes a vida da pessoa, a família da pessoa, os negócios da pessoa, enfim, a conduta da pessoa, e ela está fazendo coisas muito piores que desagradam a Deus. Entendem? Sim ou não? Era nesse espírito que Jesus estava falando com respeito aos fariseus. Olha, vocês são tão cuidadosos com o que não importa tanto, importa, mas não é tanto. E as coisas mais importantes como justiça, misericórdia e fé, vocês não estão cumprindo. Vocês deveriam, como ele diz, fazer estas coisas, quer dizer, dá o dízimo, é importante, mas não esqueçam, não omitam as outras maiores, mais importantes. O que isso significa no casamento? Qual é essa tríplice do casamento? Justiça, misericórdia e fé. São as grandes coisas que Jesus falou. O que acontece? Muitas vezes no casamento, os casais se preocupam com coisas pequenas. Se preocupam com algo que muitas vezes não é tão importante, tão relevante, mas as coisas maiores eles não dão tanta atenção. Por exemplo, hoje nós temos uma guerra, uma coisa polêmica entre muitos casais com respeito ao assunto da privacidade. Quer causar polêmica hoje? Joga na roda de amigos a seguinte pergunta. Vem cá, você acha que casal deveria ter senha no celular ou não deveria ter senha? Um deveria dividir a senha com o outro. E você vai ver as diferentes opiniões, as divergências. E alguns vão defender com unhas e dentes o seu direito à privacidade. Não, eu tenho o direito de ter a senha no meu celular, não preciso dar a senha para você, porque esse aqui é o meu celular. Você não tem que invadir a minha privacidade. Né? Quer dizer, você pode ver a minha cueca suja, lavar a minha cueca suja, mas o meu celular você não pode ver. Né?
O Google pode ver o meu celular, porque vê, é ou não é? Os Estados Unidos pode ver tudo que eu faço, mas a minha esposa não pode ver. Então, é uma polêmica hoje. Você vai tentar falar para o rapaz, tira o contato do seu WhatsApp que incomoda a tua esposa. Tira a sua colega de trabalho que fica mandando um coraçãozinho, um beijinho para você, e você é um homem casado. Tira isso. E ele vai falar, não, mas nós somos colegas de trabalho, não tem nada a ver, ela é ciumenta. Ele vai fazer um caso tremendo do direito dele a manter aquele contato no celular, mas não vai fazer caso da paz, do relacionamento, da tranquilidade do relacionamento, que é muito maior, mais importante do que o tal contato no celular. Ela pode até ser uma pessoa insegura, sim. A sua esposa pode ser uma pessoa insegura. Mas justamente por ela ser insegura é que você tem que passar segurança. E o fato de você estar escondendo alguma coisa dela, de você estar fazendo questão de outra pessoa acima dela, porque na cabeça dele, ele não está fazendo isso, ele não está traindo, porque realmente ele não está saindo com ela, ele só tem uma amizade que talvez ele não esteja fazendo nada, falando nada de errado, mas a outra pessoa, e a mulher sabe disso, a outra pessoa está ali cozinhando, está no banho-maria. Ela está, sabe, lindo. Olha, essa mulher é tão sortuda, olha, né? E a mulher sabe como fazer esse jogo, né? Então, e ele está ali só, não estou fazendo nada de errado, ela é uma amiga, ela é uma colega, eu não posso fazer isso, eu não posso cortar a amizade, poxa, não é profissional da minha parte. Só de você estar fazendo questão de manter essa pessoa ali em contato com você, acima do pedido da pessoa que você mais ama, traz mais insegurança para ela. Porque agora ela está pensando, mas por quê? O que é tão importante dele manter o contato com essa pessoa? Quer dizer, você vê que, se você tirar do contexto, poxa, mas ele sempre foi assim, muito cheio de amigos, ele é um homem que gosta de amizades, ele sempre teve muita amizade com mulher e nunca teve problema com isso. E ele não está traindo ela. Você tira fora do contexto, você pensa assim, poxa, coitado, ela está pedindo demais. Mas quando você vê o contexto, a esposa é insegura, ela está insegura. Isso está incomodando ela. Se ela é a pessoa mais importante na vida dele, o que é mais importante? Colocando na balança, essa amizade ou o casamento? Quer dizer, você está fazendo questão, como Jesus falou ali, do dízimo da hortelã, e não está sendo justo para com essa pessoa ao seu lado. Mas eu não aceito, é minha personalidade. Quer dizer que agora a gente não pode ser mais a gente mesmo? Pois é, como nós falamos ontem, o casamento a gente vai ter que mudar para melhorar. Você quer ser uma pessoa casada, você vai ter que mudar certos comportamentos, sim. Se você não quer mudar certos comportamentos, provavelmente você não deveria estar casado. Porque a outra pessoa, ela merece, sim, certas atitudes mudadas. Por respeito, por consideração. Considere outro exemplo. Hoje os casais brigam, ficam de mal uns com os outros, ficam realmente atacando um ao outro de mal por causa das tarefas da casa. Hoje parece que se as tarefas não forem divididas igualmente, 50-50, vai ter briga. Não, por que eu posso fazer isso, eu tenho que fazer isso e você não pode fazer aquilo? Não é? Hoje aquela ideia de que não, o homem tem que ajudar na casa tanto quanto a mulher, 50%, 50%, os dois trabalham, então tem que pagar a conta, ele tem que pagar metade das contas, ela tem que pagar metade das contas. Essa ideia de igualdade, de direitos iguais, que não vou entrar no mérito do caso, nós não estamos aqui defendendo nem o lado do homem, nem o lado da mulher, mas estamos falando aqui por que muitas vezes os casais perdem a noção do mais importante
E isso, você colocando na balança, quem vai tirar o lixo para fora não é tão importante quanto o relacionamento, mas as pessoas colocam a questão do lixo, da casa, do banheiro, da roupa, acima do relacionamento. Isso tem causado as pessoas a se tornarem altamente egoístas, desequilibradas dentro da relação, sem saber como agir, como ceder. Espera aí, não importa que se realmente você fez 50%, espera aí, deixa eu colocar as tarefas numa lista, enumerá-las de 1 a 100 e dividir, 50, nem mais uma, o resto é seu. Direitos iguais. Não existe isso dentro da relação. Se eu estou passando na cozinha e eu vou para fora, eu posso levar o lixo para fora porque ela está limpando a cozinha ou cuidando de outra coisa, qual o problema de eu ir levar o lixo para fora? Qual o problema? Qual o problema se outro dia ela levar o lixo para fora? Qual o problema? Não há problema com respeito a isso. Cada casal tem que resolver isso da sua melhor maneira, mas as pessoas ficam trazendo assuntos pequenos para dividir a relação, seja de privacidade, de tarefa de casa, dividir contas, que hoje os casais dividem contas, meu dinheiro, seu dinheiro, tudo por quê? Porque estão perdendo a noção das coisas principais, das mais importantes, estão se perdendo nos detalhes da relação. Quando você perde a noção do mais importante, então é óbvio que você vai perder o seu norte. Você vai perder o norte. Você não tem mais noção dos princípios gerais, então você faz questão das picuinhas. Você não sabe nem por que você está brigando, como já deve ter acontecido com muitos aqui. Vocês começaram uma briga, depois de 2 horas você não sabe mais por que estão brigando. E param de brigar de cansaço. Sim ou não? Não sabe mais por quê. Por quê? Porque perderam o princípio, perderam o fio da meada, não sabe mais por que estão brigando. Perderam a noção das coisas principais. É esse princípio que Jesus está falando aqui. Então nós vamos falar desse tripé, justiça, misericórdia e fé, e como se aplica na prática no casamento. Você quer falar alguma coisa antes de continuar? Bom, vamos então falar sobre isso, sobre a justiça. Quando Jesus fala de justiça, ele não está falando do juiz batendo o martelo. Ele está falando de retidão. Você viver e ser uma pessoa que vive uma vida reta, uma vida equilibrada, que você faz o que é certo pela outra pessoa. Você, dentro de um casamento, ser justo significa você tratar a outra pessoa da forma correta. Por exemplo, no exemplo do celular. O que é correto dentro de um casamento? O que é correto? O correto, se eu fiz uma aliança, um pacto com esta pessoa, se eu uni a minha vida à vida desta pessoa, eu moro na mesma casa que ela, durmo na mesma cama que ela, como a mesma comida, o meu dinheiro vai para ela, o dela para o meu, eu tenho sexo com ela, tudo, nossa vida é em comum. O que é justo? O que é esperado na questão da privacidade, na questão do celular? O que é esperado é que, como ela tem acesso a tudo da minha vida, nas outras áreas, ela também tem acesso às outras coisas. Não para ficar bisbilhotando, não é para ficar bisbilhotando, mas ela tem o direito de ter acesso. Quer ela vá olhar ou não, o problema é dela, mas ela tem direito. É correto, é esperado, é justo. O que não é justo é eu ser casado com esta pessoa e ter uma parte da minha vida que ela não pode ter acesso. Não, isso aqui é meu e você não pode ter acesso. Eu entreguei, eu sou carne da sua carne, eu sou uma só carne com você, exceto esse ossinho aqui que você não pode tocar. Que provavelmente não é justo também. Que é um comportamento provavelmente errado. Por que ela não pode ver? Por que ela não pode acessar? Será que é porque você está em grupos que têm certas conversas ou fotos ou vídeos ruins? Isso é injusto para com ela, é desrespeitoso. Você é um homem casado. Quer dizer, é injusto também. Mesmo se ele fala assim, não, mas qual o problema de eu ter um lado meu que eu não quero compartilhar? O problema é que por que você não quer compartilhar? Esse é o problema.
O que tem nesse lado, nesse lugar, que ela não pode acessar? Então, a injustiça é mais comum, infelizmente, do que a maioria das pessoas pensa, porque elas pensam assim, não, eu não estou fazendo nada de errado. Você não está fazendo, talvez, indo lá, tendo sexo com uma pessoa, mas você está ali vendo pornografia que desrespeita a sua esposa. Você está ali falando de outras mulheres, trocando fotos de mulheres nuas. Por quê? Ela não é o suficiente? Cadê aquela promessa, aquele voto que você fez com ela de que ela seria a única mulher na sua vida? Cadê esse voto? Então, é injusto. Por mais que todo mundo esteja fazendo aí. Seus amigos todos, sabe? Aqueles amigos casados que fazem isso, todo mundo faz, que falam assim, mas isso é normal, o homem faz isso mesmo. Por mais que a nossa sociedade fale que isso é normal, isso não é justo. Não deixa de ser injusto. Hoje, muita gente mente. Não quer dizer que a mentira é justa. Né? Muita gente faz muita coisa errada. Continua sendo coisa errada. Não é porque todo mundo faz que todo mundo pode fazer. Então, veja, porque às vezes não é só a privacidade que nós estamos falando aqui, nós tocamos nesse assunto, mas em muitas áreas. Por exemplo, você mulher. Você, às vezes, é injusta na forma que você fala com o seu marido. Você está pedindo uma coisa justa. Olha, eu quero ter acesso ao seu celular. Mas a forma que você fala está sendo injusta. Você grita com ele, você xinga a mãe dele. Você faz ele se sentir um inútil. Então, ele acaba, como nós falamos anteriormente, né? Um erro leva ao outro erro. Ele acaba, não vou mesmo. Não vou mostrar meu celular para você. Por quê? Não porque ele está querendo esconder, mas da forma que você fala com ele, desrespeitosa. Não é justo. Não foi para isso que ele casou com você, para se sentir uma criança. Porque hoje a mulher tem, infelizmente, não sei o que está acontecendo, né? Mas as mulheres hoje estão tratando os homens como crianças. Mandando, sendo autoritária, agressiva, é do meu jeito, ou para a rua, vai para a rua mesmo. Sabe, até essa questão dos afazeres em casa, ela sabe fazer melhor. Ela sabe fazer melhor, gente. Você, mulher, sabe que você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você consegue falar no telefone, olhar a criança, botar uma coisa lá para cozinhar, ver o forno e ter uma coisa lá na lavanderia, lavando. Você consegue. O seu marido, você sabe que ele não consegue. Não, e quando ele vai lá e lava o banheiro, né, uma vez em cada 3 meses, ela ainda vem e fala, você esqueceu o cantinho lá. Não, enquanto ele estava lavando aquele banheiro, que ele demorou pra caramba, ele só fez aquilo, demorou lá 3 horas, ela fez umas 100 coisas. Aí ela usa isso contra ele. Olha só o que eu fiz. Você está indo nesse banheiro, só fez isso, você só faz isso. Ou então, quando ele vem dizer, todo orgulhoso, que fez, né, depois de 3 meses que ela pediu, todo orgulhoso, ó, lavei o banheiro, você viu lá? Ela fala, fez mais que obrigação, até que enfim, né? Que realmente dá todo o ânimo nele de fazer de novo, né? Quer dizer, isso é injusto, né? Você querer que o seu marido, a sua esposa seja igual a você. Isso é injusto. Você tem habilidades que ele não tem, ele tem habilidades que você não tem. Ela é mais sensível, ela sente mais. E o homem fica, porque o Renato faz isso muito comigo, né? Eu sou mulher, sou mais sensível, né? Sou, né, mais sensível. E ele, assim, bem durão, né? Então, quando a gente brigava, eu não sabia o que fazer, porque ele sempre era o certo, o que estava bem e eu estava mal, eu chorava. Aí, quando eu chorava, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, aí que ele ficava com raiva de mim. Você tem que ser forte, você é uma fraca, vai lá lavar a louça, vai fazer alguma coisa, sabe? Ele não sabia que há uma diferença enorme entre eu e ele.
Eu tratava a Cristiane como se ela fosse outro homem, né? Nessa questão de querer que ela Estava fosse, doente, ele que ela fosse queria que eu forte. Ou fosse então fazer as coisas igual a ele. projetava a minha mãe sobre ela, porque a minha mãe era a figura de mulher que eu tinha, era da minha mãe, forte, mesmo doente, não deixava de trabalhar, não via minha mãe na cama, só se ela estivesse muito mal. Acho que na minha vida 30 toda... anos mais velha que eu, e que tem muito, tinha 4, 5 filhos, né? 4. Quer dizer, 4 filhos, uma mulher batalhadora. Eu casei com 17 anos, eu era uma menina, né? E ele queria que eu fosse igual a mãe dele. Injusto, né? Mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu pensava, eu estou ajudando ela, eu vou formá-la forte, vou fazer dela uma mulher forte. E estava quebrando essa bonequinha aqui de porcelana. Então, injustiças que se cometem dentro da relação. Porque nós falamos ontem, né? A gente falou ontem sobre isso aqui, que casamento é a interação lucrativa entre duas pessoas, né? A interação tem que trazer benefício para os dois, tem que ser lucrativo. Então, justiça é isso, é você entender que a partir do momento que você convive com uma outra pessoa, há necessidade de leis, há necessidade de regras. Se você vivesse, imagine, se você vivesse numa ilha, só você, sozinho numa ilha, haveria necessidade de leis? Justiça? Não, você está sozinho. Você faz o que você quiser, você é dono daquela ilha, da sua vida. Você não responde a ninguém. Não há necessidade de justiça, não há necessidade de leis. Agora, se mais uma pessoa muda para morar naquela ilha, vai compartilhar a ilha com você. Agora você tem um vizinho. Há necessidade de leis? Já começa a necessidade de leis. Você vai ter que ter já limites. Daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Não pode fazer isso, você não pode queimar, você não pode sujar. Você já começa a ter certas leis, porque você está começando a dividir o mesmo espaço com outra pessoa. Não precisa nem ser esposa, nem marido. Só um vizinho, um estranho. A sociedade é assim. Quer dizer, quando você começa a conviver com outra pessoa, há necessidade, para que a coisa funcione, de leis, para que haja justiça. É outra coisa, duas coisas relacionadas. Não pode haver justiça sem lei. Ok? Não pode haver justiça sem lei. Então, muitas vezes os casais brigam, sabe por quê? Porque eles nunca discutiram regras. Nunca discutiram regras. Por exemplo, celular. Não discutiram regras. Você está namorando, você vai casar, você tem que saber o que o teu marido, seu futuro marido, futura esposa, acha com respeito à privacidade. O que ele acha ou ela acha com respeito a tarefas da casa, com respeito à divisão de dinheiro. Você tem que ter regras. A gente vai ter uma conta só, vai ser nosso dinheiro ou meu dinheiro, seu dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu. Vocês têm que ter regras. Se vocês não têm regras, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar debatendo opiniões. Não, eu acho isso. Não, mas eu acho aquilo. Não, mas eu estou certo. Não, eu que estou certo. Imagine, se aqui não tivesse limite de velocidade, né? Nas estradas aqui nos Estados Unidos são um sonho, né? Para quem gosta de dirigir, tem um carro potente. Imagina se tivesse limite de velocidade. Você ia a qualquer velocidade que você achasse de direito, o policial ia te parar e você vai perguntar, não, mas eu não estava ferindo ninguém, não cometi nenhum acidente. O carro é potente, mas graças à lei, o guarda pode mostrar para você, você passou do limite. E agora você tem uma consequência por causa disso. Então, leis reforçam a justiça. E os casais têm que discutir certas regras entre eles. Há certas regras, por exemplo, coisas até pequenas. Nós procuramos, Cristiane e eu, como exemplo, não estamos querendo ditar regras para vocês, mas no nosso caso, nós procuramos fazer nossas refeições juntos, sempre que possível. Porque se você não protege o tempo de vocês não protegem o tempo de vocês, pouco vai sobrar para vocês ficarem juntos. Vocês vão se tornar dois estranhos dentro da própria casa. Refeições juntos, a hora de dormir. Muitos casais a gente observa que um fica assistindo televisão ou no computador, o outro vai dormir. Aí
a intimidade começa a sofrer, porque os dois nunca vão juntos para a cama. Nossa regra, nós sempre vamos juntos para a cama. Não importa se tem coisa para fazer, deixa coisa para fazer, é hora nossa agora. São regrinhas que vão protegendo o relacionamento, vão trazendo justiça, equilíbrio para dentro do casamento. Então, há uma regra entre nós, que se ela está estressada, eu dou uma aliviada. Eu dou uma aliviada, porque ela está estressada. Então, as regras mudam quando o outro está estressado. E se não mudam, você está com problema. Porque você tem que ter entendimento da situação. Às vezes você tem uma regra e a situação pede que você tenha compreensão. Então, se ela está estressada, eu já tenho que dar o espaço para ela, o espaço dela. A mesma coisa comigo. Se eu estou estressado, ela sabe que ela tem que respeitar o meu tempo para voltar ao normal. São certas regras que a gente respeita, certos limites que a gente respeita entre nós. Então, quando vocês sabem o que um espera do outro, há regras que foram concordadas, é muito mais fácil da justiça prevalecer dentro desse relacionamento. Quando não, é uma bagunça. É terra de ninguém. O casamento é terra de ninguém. E eu vou dizer para você uma coisa: experimente viver num país onde não há lei, que infelizmente é o caso. A lei existe, mas o nosso Brasil está muito ruim para cumprir a lei, é ou não é verdade? A gente tem esperança que vai melhorar, mas muitos de vocês, quando saem do Brasil, vêm para cá, vocês percebem uma diferença. Você pousa no aeroporto, você já percebe a diferença, sim ou não? Porque aqui, com todos os defeitos, a lei é mais estrita, o cumprimento da lei é mais exigente. Então, você fica mais tranquilo. Quando você pousa no Brasil, você já pega a tua bolsa, já fica. É ou não é? Não é porque é ladrão aquela pessoa do teu lado, mas você já sabe, não, aqui podem me roubar e não acontecer nada. Aqui eu posso ser roubado e ninguém vai fazer nada. Então você já fica na insegurança. Traduz isso para dentro do casamento. Uma terra sem lei. Não há lei, ou então se há, não há respeito, vocês vão viver um inferno. Se essa perna desse tripé não acontecer, esquece amor. Pode amar, pode ter sentimento, ter momentos bons. Sem justiça não pode haver amor. Guarde isso com você. Sem justiça não pode haver amor. A própria definição de amor inclui justiça. Está escrito lá em 1 Coríntios 13, o amor é justo. Amor é justo, ele regozija-se na justiça. Então, o amor tem que ter justiça para poder prevalecer. Bom, vamos ao segundo tripé, que é o equilíbrio do primeiro. A segunda perna do tripé. Misericórdia. Então você tem justiça de um lado, você tem misericórdia do outro. A misericórdia é o que eu falava há pouco. Ela está estressada. Então, o estresse dela, dependendo da situação, eu posso ignorar e dizer, não, mas você tem que fazer. Eu te pedi a camisa, eu vou sair amanhã com essa camisa, não está passada. Eu posso fazer questão de ela passar a camisa, porque ela prometeu que iria passar. Mas se ela está num momento difícil, um estresse, eu vou então ter misericórdia dela e não vou fazer questão da bendita camisa. Eu vou relevar. O juiz tem a lei para cumprir, a lei está lá para ser cumprida, mas dependendo do caso, dependendo das informações apresentadas, ele tem discrição para diminuir a pena ou aumentar a pena. O juiz tem que ser justo, mas ele também pode ser misericordioso, sim ou não? Um bom juiz não é só justo, radical, ele é também misericordioso, há um equilíbrio na sua justiça. Então, dentro do casamento tem que haver essa coisa de relevar. Relevar. Você saber o que relevar dentro do casamento. E eu diria, a maioria das coisas tem que ser relevadas dentro do relacionamento. Coisas pequenas, coisas bobas, para que você, então, quando fizer coisa caso das grandes, você tenha moral para fazer caso. Por exemplo, saber que ele é diferente de você, e você relevar coisas que ele... Porque eu lembro que uma vez eu postei um vídeo e eu falava que isso que a gente falou hoje, da mulher sabe fazer muita coisa, o homem normalmente não sabe,
né? E eu não estou inferiorizando o homem por isso. É que ele é diferente, ele é mais focado. Ele consegue fazer uma coisa muito melhor que a mulher, muitas vezes, porque ele é focado. Ela está fazendo muita coisa, está pensando muita coisa, divide a atenção. E aí uma mulher escreveu lá assim, olha, mas ele pode aprender, por que ele não aprende? Eu aprendi. Pois é, mas para ele é mais difícil. Sabe? Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela teve um passado, ela passou por uma situação difícil no passado. Você casou com uma mulher que já foi casada 3 vezes. E ela já passou por vários relacionamentos, e o ex-marido dela traiu. Então, ela é uma mulher segura. Então, você entendendo o que se passa por trás daquela pessoa, entendendo, por exemplo, que ela cresceu num lar desestruturado, que a mãe dela não foi presente. E hoje, você veio de uma família estruturada. Você viu sua mãe cuidar do seu pai muito bem. Mas você olha a sua esposa e ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue dar conta de tudo. E você fica comparando ela com a sua mãe. Poxa, mas a mulher tinha que saber, você tinha que saber fazer essas coisas. Você não está dando a ela o desconto que ela passou por muita coisa, que ela já passou por muita situação difícil, que ela, às vezes, é uma sobrevivente de abuso. Sabe? Então, a gente não pode ser também... É igual quando você é parado aqui nos Estados Unidos, quando dirige aqui, normalmente, todo mundo já deve ter sido parado uma vez, né, pelo menos. E o policial para você, e você sabe quanto você estava acima do limite? E você, não sei... Você estava acima do limite. Aí ele fala assim, olha, tá bom, já que essa é a primeira vez, eu vou deixar você ir, mas não faça mais isso. Você fica, uau, puxa, obrigada. Você fica, puxa, que homem bom, né? Ele me deixou passar. Né? E é isso que, às vezes, o marido, a esposa não faz. Não, eu entendo. Não, ele está estressado, ele está nervoso, ele teve um dia horrível. Eu tenho aqui as contas para pagar, mas vou deixar para falar com ele amanhã. Eu vi que ele ficou irritado e me respondeu de uma forma irritada. Eu não tenho culpa do que aconteceu no trabalho dele, mas eu entendo que ele está estressado. Não vou fazer caso disso. Quer dizer, você ter misericórdia, você compreender de onde a pessoa está vindo, o que está acontecendo com ela, é muito importante dentro de um relacionamento. Porque são 2 pessoas, 2 cabeças, 2 pessoas que estão passando por várias situações diferentes, principalmente hoje, na nossa sociedade, que a mulher e o homem estão trabalhando. Então, a mulher também chega estressada. O homem vai ter que dar esse desconto. A mulher também não tem todo o tempo que a vovó tinha antes de cuidar da casa. Ela também trabalha hoje. Então, fazer descontos é muito importante. E quando você sente, quando o Renato me dá o desconto, quando eu vejo que, assim, eu falei de um jeito que eu sei que não deveria ter falado, mas ele faz assim, ele finge não ter ouvido, eu me sinto bem, porque, poxa, nós não brigamos por causa de uma coisa que eu nem pensei antes de falar. É porque se você for pegar tudo que irrita, tudo que não está de acordo com o seu gosto, você vai viver uma vida estressada. Sabe, algumas das pessoas mais difíceis de se conviver são as pessoas perfeccionistas. E eu sei porque eu sou um. Eu sou perfeccionista. Mas, graças a Deus, quando eu entendi o lado ruim do meu perfeccionismo, que é cobrar demais das outras pessoas, é sempre ver os defeitos. Né? O lado ruim do perfeccionista é que você olha o quadro na parede, você sabe que não está 90 graus e você não consegue parar de olhar. É ou não é? Quem é perfeccionista sabe. Né? Você não consegue parar de olhar. Você vê uma coisa meio fora de lugar, um fio pendurado, alguma coisa, aquilo te dá um nervoso, você tem que ir lá fazer aquilo na hora. Né? A pessoa falou português errado, você já pegou, tal. Então, são pessoas muito difíceis de se conviver. Se você não souber dosar o seu legalismo, a sua exigência por perfeição, porque ninguém, nem você, eu não sou perfeito, tenho muita consciência disso. Sou perfeccionista, mas não quer dizer que eu sou perfeito.
E graças a Deus que as pessoas não exigem tanto de mim quanto eu exijo de mim mesmo. Mas, quando você entende, não dá para fazer tudo do seu jeito, você então começa a equilibrar. O perfeccionismo é excelente em algumas áreas. Certas profissões, você não quer ninguém fazendo aquilo que não seja um perfeccionista. Quando eu vou de avião, eu oro que o piloto seja perfeccionista. Né? Para ele não pular nenhum item lá do checklist dele. Graças a Deus. Mas, em outras situações, um perfeccionista é extremamente irritante. E dentro de um casamento, você pode fazer caso das coisas menores e estressar esta relação. E você não sabe ser flexível. Então, a misericórdia faz você entender, peraí, essa pessoa é digna do meu perdão, é digna da minha compreensão, da minha paciência, etc, etc. Eu não estou dizendo que você vai deixar passar tudo. Para isso tem a justiça. Aí que você tem que saber equilibrar. Quando você deixa passar, você releva as coisas pequenas. Quando você faz caso de uma coisa que vale a pena, aí a mensagem é recebida. Porque quando você está bravo, quando você está chateado por uma coisa, não é o seu normal. Não é o normal. Então, para você ficar irritado, o outro entende, peraí, eu pisei na bola dessa vez. Eu pisei na bola. Eu tenho que ouvir, porque ele não. Normalmente ele não fica bravo, ela não fica brava. Mas se ela está brava agora é porque ela realmente ficou chateada. Então ali você tem munição para poder exigir aquela coisa séria de ser mudada, de ser resolvida. Olha, mentira eu não vou tolerar no nosso casamento. Olha, segunda vez que eu te pego vendo pornografia, eu já falei para você que eu não aceito isso, e não vou discutir com você sobre isso. Você tem bala na agulha para discutir, para fazer ponto, fazer caso disso. Quer dizer, há coisas que não são irrelevantes. Não, há coisas que você tem que colocar. São regras, são padrões, você tem limites. Mas, para fazer valer isso, para fazer cumprir isso, você tem que ter a munição de, em outros momentos, você relevar as coisas menos importantes. Ah, ele entrou com o sapato sujo, eu acabei de limpar, ele entrou com o sapato sujo. Eu não vou xingar a mãe dele por causa disso. Eu vou simplesmente falar, amor, acabei de limpar, dá para você dar uma limpadinha que você sujou agora? Você não vai xingar, você não vai fazer grande caso disso. Ele quer jogar o futebol com os amigos dele? Excelente, deixa ele jogar futebol, deixa ele lá queimar as energias dele. Não vai fazer uma reclamação disso. Mas aí você tem bala na agulha para chegar para ele, vamos ver um filme hoje, sábado que vem eu queria ver um filme com você, porque você deixou ele ver o futebol da outra vez. Então, misericórdia, compreensão, relevar, dar desconto. Todo mundo gosta de um desconto, sim ou não? Sim ou não? Quando você vai na loja e ele fala, hoje é 10% mais barato. Você, às vezes não é nada, você sabe que está sendo enganado, não é? Mas você gosta de saber que recebeu um desconto, não é? Todo mundo gosta de um desconto. Então dá um desconto para o teu marido, para a tua esposa de vez em quando, que você vai ver que você vai ganhar muito crédito com ele ou com ela. E a última parte, então, justiça, misericórdia, o último tripé é a fé. Como que é a fé dentro do casamento? A fé no casamento começa com você inspirando fé na outra pessoa a seu respeito. Ou seja, se tornando uma pessoa de confiança, de palavra. Se eu não inspiro confiança na Cristiane, porque às vezes eu mudo a minha história, falo uma coisa, depois não era bem assim, ou se eu sou inseguro, muito indefinido, às vezes eu falo que quero uma coisa, depois mudo de ideia, não quero mais aquilo. Então, se eu não inspiro confiança nela, é como se ela estivesse sentada numa cadeira que está balançando. Ela não vai deixar o peso todo dela, ela vai ficar, provavelmente ela não vai nem sentar, porque ela está insegura. Então, a fé dentro do relacionamento começa com você passando segurança para outra pessoa. Em tudo. Segurança começando com a sua palavra. Você é uma pessoa de palavra. O que você fala, ela pode contar com aquilo.
e sabe que não vai variar, não vai mudar. Ela não vai descobrir uma outra história depois. Você é uma pessoa de palavra. Você é uma pessoa que tem controle das suas emoções, do seu temperamento. Eu falei ontem do problema que eu tinha com a raiva. Quando eu ficava com raiva, eu ficava mudo, dava o tratamento do silêncio para ela. Então a Cristiane ficava insegura. Ela nunca sabia como eu ia chegar em casa. Se eu ia chegar de bom humor, se eu ia chegar como eu saí de manhã de mau humor. Então isso causava insegurança nela. Quando eu voltava ao normal, ela não tinha total liberdade para falar comigo, porque ela sabia da outra vez, quando ela falou alguma coisa, eu me fechei, eu tive uma reação ruim. Então o meu temperamento descontrolado causava insegurança na Cristiane. Logo, ela não podia ter total confiança em mim, porque eu era inseguro no meu próprio temperamento. Então, quando você é uma pessoa que sabe dominar o seu temperamento, você não é uma pessoa entregada aos vícios. Quem tem um vício, passa segurança para o parceiro? Pode passar segurança? Não pode, porque o vício te domina, o vício te controla. Você é capaz de gastar mais dinheiro do que deveria, passar mais horas fazendo aquilo do que deveria. Então você não passa segurança para o parceiro. A fé no relacionamento começa a diminuir e começa a entrar dúvida. A dúvida começa a subir. Até quando essa pessoa vai estar comigo? Qual o dia que o telefone vai tocar e eu vou ouvir dizer que ele teve um acidente porque estava dirigindo bêbado? Ou que ele sofreu uma overdose? A pessoa fica na insegurança, não tem fé mais na relação, o que tem é dúvida. Então esse casamento começa a ficar fora de equilíbrio. Então a fé começa com você passando segurança, inspirando fé na outra pessoa a seu respeito. E veja como é importante, né? Porque às vezes você quer que a pessoa tenha fé no relacionamento. Poxa, você não luta por nós, você diz. Mas aí toda hora que tem um problema, você fala assim, eu vou embora, vou deixar você, vou voltar para casa da minha mãe. Quer dizer, você ameaça o seu marido, a sua esposa, toda vez que você ameaça, você está pensando assim, não, eu vou mostrar para ele que eu estou séria, que eu estou realmente aqui, se você não mudar, eu vou te deixar. Você está pensando que você está fazendo ele, puxa, eu vou mudar. Não, você está deixando ele inseguro sobre você. Porque ele pensa assim, olha só, qualquer hora ela pode me largar. Será que vale a pena lutar por esse casamento? Será que vale a pena mudar tanto, me esforçar tanto por ela, já que ela toda hora diz que vai voltar para o Brasil e me deixar? Quer dizer, é uma insegurança que você pensa assim, ele tem que lutar pelo casamento para passar segurança para mim, mas você está passando insegurança para ele. A imaturidade, às vezes, que o homem, desculpa, homens, de falar sobre isso, mas que às vezes a mulher se sente insegura, porque ela é uma mulher definida, ela sabe o que quer, olha, eu quero comprar uma casa tal ano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente vai ter isso e aquilo outro. E o homem, ele não quer pensar no amanhã. Ele quer jogar o videogame dele. Ele quer brincar com os amigos dele lá de futebol. E ela pergunta, amor, e aí, quando é que a gente vai casar? Não sei, eu não quero pensar nisso agora. Não quero pensar nisso. Amor, a gente tem tanta conta para pagar, não é melhor a gente começar a guardar dinheiro? Mas eu sempre sonhei em comprar uma moto. Eu tenho que ter uma moto, sabe? Então, essa imaturidade, essa falta de responsabilidade para com o relacionamento também passa insegurança para ela. Porque ela começa a pensar assim, meu Deus, será que eu casei com um menino? Um menino. Eu tenho que ficar mandando ele, eu tenho que ficar pensando por nós dois em tudo. É por isso que, às vezes, a mulher acaba mandando no homem. Porque ele não toma iniciativa, ela tem que ir lá na frente, senão ninguém vai. Então, essa insegurança faz mal. Ele não gosta, porque ela acaba indo na frente dele, ele pensa, bom, então, já que ela foi, eu não vou fazer nada. E ela também não gosta. Então, a segurança que você passa para o seu marido, a sua esposa,
é muito importante para o relacionamento. A pessoa tem que ver assim, não, vale a pena lutar por essa pessoa, porque ela realmente é tudo. Ela faz tudo por mim. Ela está 100% comigo. Ela está pensando em mim, ela está pensando em nós dois, ela está fazendo isso, tudo que ela faz é por nós dois. Quer dizer, eu me sinto segura de também lutar por ela. Então, essa fé tem que acontecer primeiro de um para o outro. E também para te dar base, para lutar quando você lida com situações difíceis, até impossíveis humanamente falando. Quando, por exemplo, você está aqui ouvindo isso, você está entendendo tudo isso, mas o seu parceiro não está aqui. A sua esposa não está aqui. Ou está, mas não está. Está aqui, mas está dormindo. Está aqui, mas veio arrastado e sai daqui e fala mal de tudo que ouviu. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço? Só eu estou lutando por essa relação. Aí entra o quê? A fé em Deus. Casamento foi ideia de Deus, para o nosso bem. Ele é o fabricante. Muitas vezes você vai deparar-se com situações no casamento que você não vai conseguir mudar só com a força de vontade, só com as informações que nós estamos dando para você. Como nós falamos ontem, de morrer um pouquinho, né? Cada dia você tem que morrer um pouquinho dentro do casamento para permitir nascer uma outra pessoa melhor. Esse processo de morte e renascimento é um processo altamente espiritual, é divino. Você reconhecer os seus erros é um momento divino, é uma revelação divina. Aquela ligação que a Cristiane fez para o pai dela aos 12 anos do nosso casamento, e quando ela disse que queria se separar de mim, e a conversa de 30 segundos que eu tive com ele no telefone, foi um momento divino. Foi um momento divino na minha vida. Foi uma revelação divina. Deus revelou através de poucas palavras o que estava de errado comigo. E daquela noite, quando eu ouvi aquelas palavras, eu peguei o carro, era quase 3 da manhã, eu peguei o carro, fui para a igreja, de madrugada, sim, fui para a igreja, eu era pastor, eu tinha a chave, peguei a chave da igreja, abri a igreja, fui para o altar e ali orei. Eu falei, meu Deus, eu estou prestes a perder meu casamento. Se eu perder meu casamento, vai ser uma perda para mim, mas vai ser vergonha para o teu nome, principalmente, porque está escrito que o Senhor odeia o divórcio. Se o Senhor odeia o divórcio, por favor, me ajude, porque senão eu não sei se eu vou conseguir evitá-lo. Então ali eu pedi ajuda a Deus, para mudar, para ajudar a Cristiane a mudar e para não fazer vergonha ao nome dele. E ali, aquele casamento começou a mudar. Não mudou da noite para o dia, mas começou a mudar com várias intervenções divinas. Começando com eu enxergando os meus erros, a Cristiane os erros dela, e a gente parar de ficar apontando o dedo um para o outro. Eu conseguindo ver o que estava de errado comigo que eu não via antes. Eu me achava o certo, a vítima da história, e eu tinha vários erros que eu não estava enxergando. Então Deus me deu olhos para enxergar, força para mudar, para amadurecer. Então há coisas que, se você não tiver fé em Deus, você pode ter todas as informações, saber o que você tem que fazer, decidir, vou mudar, e no dia seguinte você está de volta no que você fazia antes. Você já prometeu que ia parar com esse vício, não conseguiu até hoje. Prometeu que ia perdoar o teu marido pela traição, até hoje você tem mágoa dele. Você não deixa ele tocar em você. Vocês não têm sexo há quantos meses? Por quê? Porque você não deixa ele tocar em você. Por quê? Porque você não conseguiu perdoar. Mas você ama. Você quer fazer o casamento funcionar. Mas tudo que você faz sabota os seus desejos. Falta de fé. Falta de levar o seu problema a Deus. Falta de reconhecer que você não está conseguindo sozinho. Então, se você não tem fé em Deus, fica difícil fazer o casamento funcionar. E não é só quando tem problemas, não. Mas suponha que um de vocês adoeça. Vocês perdem um filho. Você sabia que há alto índice de divórcio quando um casal perde um filho? Sabia?
um dos dois ou os dois não conseguem ficar juntos. Perdeu o filho, não conseguiram ficar juntos. Quer dizer, há situações na vida, perda de dinheiro, ganho de muito dinheiro, a situação financeira ou piora muito ou melhora muito. Vocês têm momentos difíceis na carreira, no trabalho. Situações, a idade vai chegando e tal. Várias situações que vão acontecendo. Terceiros aparecem no caminho de vocês. Alguém fica de olho no teu marido, de olho na tua mulher. Todas essas situações são situações que, se você não estiver numa estrutura espiritual adequada, você poderá sucumbir diante disso. Então, para que a sua vida, o seu casamento tenha esse equilíbrio, vigie com respeito à sua fé. Se você diz que tem uma fé em Deus, mas a sua fé é muito teórica, a sua fé é igual à fé que o diabo tem em Deus. Desculpe, mas a Bíblia fala que o diabo também crê em Deus, mas é diabo. E por que muita gente tem fé igual ao diabo? Porque diz que crê em Deus, mas acaba aí a fé. Acaba nessas palavras, eu creio em Deus. O resto, ela não faz nada para mostrar essa fé. Nada. Nada do que Deus manda, ela está aí para aquilo. Nada do que Deus pede, ela se preocupa em fazer. Ela vive, ela é o Deus dela. Então, essa sua fé não vai te ajudar. Muito menos no seu casamento, que dirá em outras áreas. Então, aqui está o segredo. Justiça, misericórdia e fé. O tripé de um bom casamento. Está longe de você praticar isso? É impossível praticar isso aqui? Não. Pratique isso aqui, que os detalhezinhos, você vai saber resolver o problema da toalha na cama, o problema das tarefas da casa, da divisão do dinheiro, a distância, tudo que vocês hoje estão... O que eu faço? Que as pessoas perguntam muito para a gente, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Se você tiver com isso aqui na sua vida bem equilibrado, você vai saber o que fazer. Nós não queremos falar para você o que você tem que fazer. Você deveria decidir, você deveria saber. Mas talvez você não sabe porque está esquecendo das coisas principais. Certo, pessoal? Compreenderam? Sim ou não? Ajudou vocês? Sim ou não? Então nós vamos fazer uma oração agora para que isso venha ficar cimentado em você e principalmente para aqueles casos que só a fé pode resolver. Que eu não sei, que pode ter gente aqui que está vivendo uma situação assim. Tá bom? Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que elevasse os seus pensamentos a Deus. Se você está aqui com a sua esposa, com o seu marido, e quiser abraçá-lo, abraçá-la, dar as mãos, fique à vontade. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora que a tua palavra foi ensinada, a tua palavra foi revelada, que aonde estiver, meu Deus, onde houver uma debilidade, um desequilíbrio, onde está faltando justiça, meu Deus, sim, onde está imperando a injustiça, o egoísmo, onde está imperando os maus tratos, onde há um casamento, onde só está bom para um, não para os dois. Só está bom para um, meu Deus. Porque este um não quer saber do outro. Onde há essa injustiça, onde há o legalismo, o perfeccionismo, a impaciência, as cobranças sem fim, a falta da misericórdia, ou a falta da fé, meu Pai. Onde já houve mentira, já houve traição, quebras de promessas. Se essa pessoa hoje tem uma dificuldade enorme de acreditar no marido, na esposa, considerando o seu passado, eu te peço, meu Pai,
que o Senhor venha agora curar este casal. Venha curar esses corações, meu Pai. Curar essa ferida que deixou uma mágoa enorme. Venha ajudar esta esposa, este marido, a conceder o perdão. Se livrar desse peso que tem carregado dentro de si por anos, meu Pai. Esta pessoa que tem chorado, implorado, que tem pensado em desistir, jogar tudo para o alto. Essa pessoa que está vivendo a traição neste momento, quem sabe está aqui com o marido, mas tem outro lá fora. Está aqui com a esposa e tem outra lá fora no trabalho. Meu Deus. Meu Pai, ainda que essa pessoa tenha bagunçado toda a sua vida, mas se ela se arrepende, e ela quer, meu Pai, ela quer se consertar, ela quer fazer o certo, então tenha misericórdia agora. Sim, nós apelamos à Tua misericórdia, meu Senhor. Perdoa e dá a essa pessoa uma oportunidade de recomeçar. Em nome do Senhor Jesus. Você agora que reconhece que precisa de Deus, você que reconhece que está longe de Deus, o que precisa se aproximar mais de Deus, você reconhece que precisa ter mais fé e quer entregar a sua vida para Ele. Se você quer Deus dentro da sua vida e fazer a vontade dEle, então saia do seu lugar e venha aqui diante do altar para falar isso diante dEle, diante do nome dEle. Chegue diante do altar, você que quer entregar a sua vida, que quer se consertar, que quer sair daqui e ter uma nova vida. Pode vir agora diante do altar. Não importa se a sua esposa vai vir, se o seu marido vai vir. Se você reconhece que precisa, então venha diante do altar agora para entregar toda a sua vida e o seu eu para Deus aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Mais que o ar que eu respiro. Mais que o ar Isso. que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus. Mais que o ouro E toda a glória desse mundo, e toda a glória desse mundo, maior que tudo, que os meus olhos possam ver. que os meus olhos possam ver. É bem maior o meu desejo. É bem maior o meu desejo De te conhecer, Jesus, de te conhecer, Jesus, dentro de mim. dentro de mim. Esse desejo pulsa mais Esse desejo pulsa mais que um coração acelerado. que um coração Acelerado, não tem explicação. não tem explicação. O quanto eu O quero quanto eu quero te conhecer, Jesus. te conhecer, Jesus. Humildemente peço a ti. Humildemente Peço a ti. Eu quero tanto nascer de novo. eu quero tanto Nascer de novo. Troca, Senhor. Troca, Senhor, meu coração, meu coração que é velho por um novo. que é velho por um novo. Troca, Senhor, meu coração. Troca, Senhor, meu coração, que é velho por um novo. que é velho por um novo.
eu quero chamar aqui à frente os casais que não querem sair daqui do mesmo jeito que entraram. Se você está bem, se vocês dois estão bem, graças a Deus, amém. Não precisa vir para frente. Mas se vocês têm alguma coisa entre vocês que precisa ser resolvida, e você não sabe o que vai acontecer depois que sair daqui, e você quer deixar essa coisa aqui no altar, vocês querem sair daqui com a solução, com uma nova esperança, então eu quero abençoar você. O que Deus tem feito no meu casamento, eu vou transferir, eu vou passar para você. E como Ele me ajudou a resolver, Ele nos ajudou a resolver os nossos problemas, Ele vai ajudar você a resolver os seus. Então vem aqui à frente agora, vocês que querem esta bênção, em nome de Jesus. Isso, cheguem aqui diante do altar. E se você está aqui sozinho, sozinha, mesmo que o seu cônjuge não esteja aqui, vem aqui para sua bênção, para você sair daqui hoje, chegar em casa e levar esta bênção junto de você. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Isso, eu abençoo a sua vida agora. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe qual é a situação dessas pessoas, desses casais, dessa esposa que está aqui, que veio lutar pelo seu casamento. Ela ainda está lutando sozinha, meu Pai, mas o Senhor está com ela. E eu abençoo este casal, seja qual for a luta, seja qual for, meu Deus, a dificuldade que eles estão vivendo. O Senhor sabe. E a partir de agora eles vão sair daqui empoderados para mudar essa situação, para mudar essa história. Eu determino isso. Seja o que for que aconteceu entre vocês, o que for, as mágoas, as dores, a história do passado, todas essas feridas sejam curadas agora. E vocês recebam dentro de si a consciência do que cada um precisa fazer, a sua parte para mudar essa situação. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida agora. Seja transformada e abençoada pelo poder de Deus. Isso. Meu Pai querido e amado, visita agora, meu Senhor. Visita agora o cônjuge, aonde estiver, esteja no Brasil, esteja em outro país, esteja em casa, onde for, meu Pai. Que o Senhor abençoe esta pessoa aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba a unção que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, você que está aqui à frente. Humildemente peço a Ti. Peço a Ti. Eu quero tanto nascer de novo. Eu quero tanto nascer de novo. Troca, Senhor. Troca, Senhor. Meu coração. Meu coração. Que é velho por um velho por um novo. Que é velho por um novo. Levante suas mãos, por favor. Eu abençoo a sua vida agora. Eu abençoo a sua vida. Que a palavra, a semente que foi plantada no seu coração hoje, venha dar fruto. Que você saia daqui hoje com esse entendimento, buscando o equilíbrio, buscando aplicar a justiça, a misericórdia e a fé na sua vida, no seu relacionamento. E alcance assim o equilíbrio, a integridade, em tudo que você realizar, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados agora, e você que recebe esta bênção, diga: eu creio, eu recebo esta bênção na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Nós vamos encerrar em alguns minutos. Eu queria somente falar uma última coisa para você, depois eu vou passar para o Bispo Bruno. E
Nós demos ontem, e eu quero dar a oportunidade para você que não estava aqui ontem fazer a mesma coisa. Nós demos ontem uma pedrinha branca para aqueles que estavam aqui. E demos uma tarefa de casa. A sua tarefa é você identificar alguma pedra no seu coração, alguma coisa que está sendo difícil mudar, está sendo difícil superar. Seja um orgulho, um egoísmo, uma mágoa, um jeito, uma teimosia, um hábito, um vício, o que for, algo que te impede de ter um bom relacionamento com a pessoa que você está hoje, ou mesmo que você está sozinho. Você está sozinho, mas você sabe que está sozinho por erros, por pedras que estão no seu coração lá do passado. Então você vai pegar essa pedrinha branca e vai escrever no papel qual é esta principal pedra que precisa ser removida do seu coração. A Bíblia promete, Deus promete remover o coração de pedra e colocar em troca um coração de carne. Então você vai pedir esse novo coração para Deus. E vai trazer esta pedra com esse pedido numa reunião especial que vai ser feita domingo agora, às 18 horas, pelo Bispo Macedo, aqui neste local. Você vem não para olhar o bispo, não para ouvir o bispo, mas para ouvir a palavra de Deus. E para você executar esta outra tarefa que você está recebendo hoje. Quem recebeu a pedrinha ontem? Muito bem. Espero que você ainda tenha, que você já tenha escrito, se não vai escrever antes de domingo. Você que quer fazer isso, você reconhece e quer fazer essa tarefa. Então eu queria que você viesse aqui agora e pegasse essa pedrinha branca aqui à frente. Por favor, pode vir que nós vamos dar para você esta pedrinha. Se você não tem, vem aqui receber a sua, por favor. Cantando, humildemente peço a ti, eu quero tanto nascer de novo. Troca, Senhor, meu coração, que é velho por um novo. Dentro de mim, este desejo pulsa mais que um coração acelerado não tem explicação. O quanto eu quero te conhecer, Jesus. Amanhã nós vamos fazer a nossa aula para os solteiros. Então, amanhã quem é solteiro, mesmo quem namora, ainda está decidindo, né, está conhecendo para o namoro. E nós temos várias perguntas dos solteiros e vamos responder amanhã também. Se você conhece uma pessoa solteira e quiser convidá-la para vir amanhã, está convidada. Às 8 horas a gente começa a palestra. Mais alguma coisa? É isso? Bom, eu vou deixar com o Bispo Bruno agora, mais alguns minutos ele vai falar com você e pedindo a sua licença, e quero agradecer a todos vocês. Foi excelente, foi ótimo estarmos aqui e a gente espera estar de volta numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Com licença. Bom, pessoal, em alguns minutos já vamos fazer a última oração. Você que também deseja estar conosco aqui amanhã, sim, é possível você vir participar, porque é bom que você aprende e pode também dar seus conselhos acerca do amor. Amém? E eu queria lembrar vocês também que na próxima quinta-feira eu estarei aqui com a minha esposa realizando a terapia do amor, que toda semana estaremos fazendo essa reunião especial aqui nessa nossa igreja, ok? Bom, vamos honrar a casa de Deus com nossas ofertas? Dê um aplauso para Jesus. E, rapidamente, eu estava pensando sobre o que o bispo falou. O amor é dar. O amor é dar. O primeiro passo do amor é dar, é oferecer, é ofertar. Assim como você gosta de receber, mas quem gosta de receber tem que aprender a dar. Deus deu por nós o seu Filho para nos salvar. E o que nós podemos fazer por Ele? Fazer o que vocês veem aqui. Esse lugar, que outrora foi um lugar de prostituição,
foi um lugar que famílias foram destruídas aqui. Aqui era um lugar de danças eróticas, esse salão. Alguns de vocês puderam ver como que era isso aqui há mais ou menos uns 40 dias atrás, há 50 dias atrás. E a Igreja Universal tem essa marca. Aonde nós chegamos, nós gostamos de fazer a diferença para salvar almas. Então, esse lugar foi estabelecido para salvar almas. E tudo isso tem um custo. E Deus, Ele conta com cada um de nós para que possamos dar, para que essa obra possa continuar avançando. Nós não medimos esforços para fazer o melhor para vocês. Você que esteve aqui conosco, logo no começo, quem participou da transformação desse salão? Como estava antes e como está hoje? Está melhorando muito, sim ou não? Bem bonito, sim ou não? E isso tem um custo. Porém, Deus, Ele honra aqueles que financiam, porque a Bíblia diz que Ele abençoa o dador alegre. E você que deseja dar o seu melhor nesse altar, que poucas pessoas tiveram o privilégio de ofertar nesse altar. Você terá hoje. Isso é o dar. Isso é o amor. Você ama a Deus, você tem a fé, então você vai dar. Você vai demonstrar o seu amor entregando o seu melhor. A oferta não é obrigada, mas você dá o seu melhor. Ok? Então, gostaria de pedir, por favor, que as obreiras e as esposas viessem aqui adiante. E você que deseja, nessa noite, fazer o seu melhor, vem aqui na frente, por favor. Coloque a sua melhor oferta em nome do Senhor Jesus. Você que deseja ofertar com cartão também, nós temos a máquina. Pode vir, por favor. Pode vir. Dê o seu melhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Bom, eu gostaria de pedir também, chamar a sua atenção. Nós temos esse livro que é muito interessante, que se chama O Diário do Amor Inteligente. Esse livro é um livro que tem muitos conselhos, não é aquele livro, é um livro interessante, que você começa a ler, por ser um livro de dicas, então você consegue evoluir muito e tirar muitas dúvidas. E nós temos desenvolvido um trabalho na igreja, e nosso desejo é fazer com que esse livro chegue ao maior número de pessoas, de jovens principalmente, que estão ingressando na sua vida amorosa, pessoas que querem tomar decisão. Aqui tem explicação sobre passos antes do namoro, como namorar, momento certo do casamento, erros para corrigir. Alguns de vocês aqui já têm esse livro, ele custa $20. Se você pode comprar esse livro e doar, talvez você diga, bispo, posso comprar mais que um, posso comprar 2, 3, posso comprar 5 livros. Se você puder comprar, levar um para você e doar os demais, nós iremos fazer chegar às mãos das pessoas que necessitam. É um compromisso que nós temos. Então, você que pode nos ajudar a fazer esse livro chegar na mão de pessoas que de fato precisam, você pode doar esse livro. À parte, eu gostaria que todos vocês adquirissem esse livro, ok? Esse livro ele custa R$19,99, $20. Você que deseja, por favor, levante suas mãos, que o pastor, uma das esposas, vai até você e vai te dar, e você pode completar a sua oferta comprando esse livro, ok? Por favor.
E temos também aqui, me dá aqui o CD. O CD. E você que deseja ouvir a palestra que foi feita ontem, a parte 1, você pode levar, está em CD. Se você quer ver pelo vídeo, no Facebook está disponível, do Bispo Renato e a Dona Cristiane. Mas se você deseja ouvir no seu carro, você pode também adquirir esse CD, que custa apenas $5. Ok, pessoal? Fiquem de pé, por favor. Já vamos fazer a última oração. Você que deseja vir e comprar esse livro, pode vir aqui na frente, por favor. Compra esse livro e você vai gostar muito. Você que pode doar esse livro. Bispo, eu posso comprar mais que um livro, eu posso comprar mais. Então vem aqui na frente, pode colocar sua oferta. Pega o livro aqui, por favor, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, fiquem à vontade. E vamos fazer a última oração já, tá bom, pessoal? 2 minutinhos. Canta aí. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Meu Deus e meu Pai, essas pessoas já estão mais que abençoadas, todos aqui. Mas uma coisa eu te peço, Deus, que nesse minuto, quando cada família cruzar essa porta, para voltar para os seus lares, que eles possam, meu Deus, ter o privilégio que o Senhor tem nos dado, o privilégio de ter um lar, uma família estruturada. Meu Deus, que cada pessoa leve dentro dela a paz do Senhor. Eu determino que a paz do nosso Senhor Jesus venha possuir todos vocês. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o nosso Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti te abençoe. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebam essa bênção que nós determinamos. E vocês que creem, digam assim seja. Amém. E graças a Deus. Um aplauso para Jesus. Que Deus os abençoe. Ok? Amém. Deus os abençoe. Está terminada a reunião. Fiquem com Deus. Até amanhã. Vocês que estarão conosco aqui amanhã. Até amanhã. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer